Olá, pessoal, seja bem-vindo ao Intensiflix, canal criado para promover conhecimento e atualização gratuitos em medicina intensiva. E o nosso vídeo de hoje é sobre fluidoterapia no choque distributivo, seguindo o The Rose Concept. Para quem não me conhece, eu sou a Clarice Costa, sou médica intensivista apaixonada por medicina intensiva, titulada pela AMIB e com outras titulações, como vocês podem ver no vídeo. Não é o objetivo do nosso canal ditar normas nem condutas para a prática profissional. Eu não tenho um conflito de interesse e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E o que é o The Rose Concept? É o conceito em que correlaciona o manejo de fluidos no paciente em choque distributivo, a depender da fase clínica do choque em que o paciente se encontre, para que faça uma gestão da administração de fluidos nesse doente. Por quê? Primeiro, porque o choque distributivo é um dos choques mais frequentes que nós manejamos no CTI. E segundo, porque a prescrição de fluidos é muito frequente. A gente prescreve fluidos para diluição de drogas, reposição hidroeletrolítica, ressuscitação volêmica, nutrição. Então, é muito importante que a gente entenda que fluido é uma droga e que a gente precisa usar da melhor forma possível. Então, o The Rose Concept divide o choque distributivo basicamente em 4 fases. Na primeira fase, que é a fase do insulto inicial, é a fase em que o paciente chega com inflamação sistêmica, vasoplégico, redução da resistência vascular sistêmica, já começando a perder líquido para terceiro espaço, com hipovolemia relativa ou absoluta, é a fase da ressuscitação volêmica para resgate do paciente. É a fase em que a gente administra fluidos de uma forma mais tranquila. Então, na literatura, eles têm várias recomendações. Então, duas delas, 30 ml por quilo em 1 hora, ou 4 ml por quilo em 5 a 10 minutos. Passada essa primeira fase, que dura de minutos às primeiras horas, o paciente entra na segunda fase, que é a fase de otimização, que é a letra O, que aí nessa fase, provavelmente ele ainda vai precisar de fluidos, mas que a gente faz de uma forma mais criteriosa. Porque se a gente fizer de uma forma descuidada, isso interfere no desfecho do doente por sobrecarga hídrica. Então, nessa fase é importante avaliar a fluido-responsividade. Lembrando que apenas 50% dos pacientes críticos são fluido-responsivos. Então, é importante que a gente tenha certeza de que aquela administração de fluidos vai ser benéfica para o paciente. A partir daqui, essa fase dura de horas a dias. A partir daqui, ele pode entrar na flow phase, que é a melhor fase, a fase de recuperação. É a fase em que ele sai do choque, estabiliza o quadro de inflamação sistêmica. Se adquiriu alguma disfunção orgânica nessa fase, começa a recuperar. Se adquiriu, por exemplo, insuficiência renal, está manejando líquido do terceiro espaço, entrando numa fase poliúrica, é a evolução que a gente deseja para todos os pacientes. Mas ele pode entrar ainda numa fase mais desfavorável, que é a fase de permeabilidade ainda capilar sistêmica aumentada, ou seja, o paciente segue inflamado, segue com as disfunções que foram adquiridas, segue precisando ainda de vasopressor, numa fase, entrando mais numa fase de cronificação. Essa é a fase em que, apesar dele ainda estar vasoplégico, perdendo líquido para terceiro espaço, ainda cheio de edema intersticial, é a fase em que a gente se preocupa ainda mais com o manejo de fluidos. E aqui a gente entra na fase de estabilização para suporte orgânico. Então, aqui a gente precisa controlar com muito cuidado a administração de fluidos, inclusive na diluição de drogas e para reposição hidroeletrolítica e outras, né, e outros objetivos, mas aqui é importante a gente negativar balanço. Então, se possível, na primeira semana dessa fase, pelo menos 2 balanços hídricos negativos. Se a gente não conseguir, porque às vezes a condição clínica do doente não permite, pelo menos manter um balanço hídrico equilibrado, para evitar piora da sobrecarga hídrica, mais edema intersticial. Lembrando que o edema intersticial interfere na troca gasosa, na cinética e utilização do oxigênio.
E aí, a partir dessa terceira fase, ele pode finalmente entrar numa fase de boa recuperação, que é a fase, a flow phase, em que aqui ele começa a recuperar as disfunções, já sai daquela fase de inflamação crônica, você já consegue negativar mais o balanço desse doente, que é a quarta fase, que é a fase de retirada de volume para recuperação orgânica. E aí é a fase de boa evolução em que o paciente tolera a negativação. E aí nessa fase é importante você ter cuidado para não negativar demais o doente ou de forma muito agressiva, de forma que vai levar a uma hipoperfusão orgânica e surgir novas disfunções. Então tem que ter bastante cuidado nessa fase também de negativação. Nessa fase também, o paciente pode evoluir ainda mais desfavorável. E você não conseguir tirar líquido é aquele paciente assim que realmente tem uma morbidade muito alta e que vai ser um desfecho desfavorável no final. Aqui eu trouxe essa figura, obviamente eu não vou ler tudo que está aqui na figura, mas é para mostrar para vocês que a sobrecarga hídrica traz muitos malefícios para o paciente, em todos os sistemas, desde o respiratório, renal, sistema nervoso central. Lembrando que tanto a hipovolemia quanto a sobrecarga hídrica interferem na troca gasosa, cinética, difusão e utilização do oxigênio pelos tecidos, levando à disfunção orgânica. Então, na tentativa de responder às 4 dúvidas, né, que permeiam a nossa mente no manejo desse paciente, o The Rose Concept traz aqui as sugestões para responder essas perguntas para a gente. Então, quando começar a ressuscitação volêmica? Quando o paciente apresenta benefícios na administração de fluidos, guiado pela macrohemodinâmica e pela microperfusão, aquela fase inicial, né? Às vezes entrando também na segunda fase, mas com mais critério. Quando parar a administração de fluidos? Quando há risco potencial de dano pela sobrecarga volêmica. Isso já começa na segunda fase, a fase de otimização. E avaliar a fluido-responsividade é fundamental. Quando iniciar a negativação do balanço? Já ali entre a segunda e a terceira fase, principalmente na terceira fase. E aí pode ser com diurético, na maioria das vezes é com ultrafiltração. E quando parar a negativação para evitar hipovolemia e hipoperfusão? Ali entre a terceira e a quarta fase, a gente tem que ter cuidado na negativação do paciente. Obviamente, se ele não tolerar, a gente tem que ir num passo mais lento. Nessa fase, se o paciente ainda não tolera a negativação entre a terceira e quarta fase, é fundamental que a gente tenha cuidado na administração de fluidos, na forma de diluição de medicações, na reposição hidroeletrolítica, tentando usar as menores diluições que a droga permite. Se a gente não consegue tirar, então a gente não vai dar em excesso. E para concluir, é importante lembrar, quando a gente fala de fluido, a gente fala cristalóide, coloide, lembrar que é uma droga que tem dose, duração e descalonamento. A gente deve tratar a administração de fluidos com o mesmo cuidado que a gente tem, por exemplo, na administração de antimicrobianos. E que a gestão, que é o stewardship da fluidoterapia, significa considerar indicações, contraindicações, toxicidade, eventos adversos, farmacocinética e farmacodinâmica. Lembrando que nos pacientes em choque, que estão ali com a permeabilidade capilar aumentada, quando a gente dá fluidos para o doente, seja cristalóide ou coloide, eles passam pouco tempo dentro do vaso. E depois de 1 hora, mais ou menos, eles já estão no interstício. Então, é importante a gente lembrar disso, que tem aquele benefício inicial, mas logo depois já pode causar malefício para o paciente. E os objetivos principais de fazer essa gestão da fluidoterapia é otimizar o desfecho clínico e minimizar os efeitos adversos secundários ao mau uso no paciente crítico, ou seja, usar de uma forma racional e que vai trazer benefícios para o paciente. Então é isso, pessoal. Se foi útil para você, se inscreva no canal, dê o seu like, compartilhe e nós nos encontraremos no próximo vídeo. Obrigada.